O governo do presidente Lula tenta usar o piso da enfermagem para adiar por uma semana a primeira sessão do Congresso Nacional, em que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro deve ser lida. Até o momento, a sessão está marcada para acontecer nesta terça-feira. O projeto de lei do Congresso Nacional, em regime de urgência, garante o pagamento do piso nacional da enfermagem. Essa informação foi divulgada pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, que convocou uma reunião de líderes do Congresso para discutir essa sessão. O projeto deve chegar amanhã ao Congresso, o projeto deve chegar ao Congresso Nacional ainda nesta manhã. Desse modo, as comissões mistas só conseguirão terminar de analisá-lo dias depois. Segundo o próprio Randolph, é de interesse do governo ter uma sessão no Congresso antes do fim de abril. Por isso, eles desejam adiar a data por mais uma semana. Nos bastidores, o governo busca angariar tempo para convencer os parlamentares a retirarem suas assinaturas da CPMI. Assim, quando a sessão for acontecer, o requerimento já não teria o número mínimo de assinaturas, que é de 171 deputados federais e de 27 senadores. Para vocês que chegaram agora, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show, repercutindo um pouco essa tentativa de adiamento do governo, Beraldo. Um movimento que o governo tem feito para impedir que se averigue exatamente quem sabia, quando soube e o que fez com a informação que recebeu em relação àqueles episódios do dia 8 de janeiro. E é interessante a movimentação do governo no Congresso, porque eles têm tentado criar todo tipo de dificuldade. Queriam colocar outras CPIs na frente, tentaram dar uma impulsionada na CPI das lojas americanas. E, vejam, esse caso específico das lojas americanas é um caso que aconteceu no setor privado, de empresas privadas, que tem ali executivos responsáveis. Não tem nada a ver com a gravidade que temos naquele episódio do dia 8. E aí fica a pergunta, do que o governo do Lula tem tanto medo? A gente já soube aqui pelo Morning Show de que o Flávio Dino sabia assim do que ia acontecer e nada fez. Ao contrário, precisa se investigar o quanto ele facilitou para que aquelas cenas bizarras, horrorosas acontecessem. É isso que a gente precisa saber. Ô, Léo, do que o governo tem medo na instalação dessa CPMI? Nada, de nada. É só um circo, inclusive infundado. Aí tem certos parlamentares que estão acusando de forma criminosa e mentirosa o ministro Flávio Dino. Mentirosa? O ministro Flávio Dino tem algum envolvimento com atos de lunáticos, malucos, golpistas que invadiram de forma criminosa o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Quer dizer, foi 3 vezes pior do que esperava que seria, porque ainda havia uma perspectiva, e os democratas já alertavam em relação a isso, de que se copiaria o que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao Capitólio. Aqui foi 3 vezes pior por esses bolsonaristas criminosos, golpistas, que cometeram crimes e estão presos. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes e parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Agora, referente a essa CPMI, que é mais um circo, que é a oposição mais despreparada da história da República Brasileira, quer instalar, oposição essa composta de Carla Zambelli, Carlos Jordi, Bibo Nunes, pessoas extremamente preparadas, pessoas realmente que estão cumprindo a sua função parlamentar, e agora querem causar mais ainda em cima de um ato criminoso, de um ato de vandalismo e terrorismo, que foi gente e eleitores deles que fizeram no dia 8 de janeiro. Aqui neste programa, a gente entrevistou o deputado Kim Kataguiri, que trouxe um documento, isso não é um achômetro, não é uma acusação, não, é um documento em que a própria polícia alertou o ministro Flávio Dino de que os atos aconteceriam naquela determinada data e que havia uma certa movimentação ali. Esse documento é datado do dia 7, se eu não me engano, fazendo recomendações um dia antes para medidas mais severas no controle do acesso à omissão. À praça dos 3 poderes. Ela não é uma participação? Lógico que não. Primeiro que são tipos penais diferentes. Omissão é uma coisa, a ação é outra. Segundo, que essa ação não passa de puro populismo. Agora, se de fato ele, enquanto parlamentar... Não é uma ação, é um documento. Um documento, uma denúncia. Todo mundo pode fazer uma denúncia. Ele tem o deputado Kim Kataguiri tem total direito de realizar essa denúncia na função dele de parlamentar, na função dele de cidadão, e cabe à justiça julgar se aquela denúncia procede ou não.
O servidor não pode se omitir diante de uma informação que recebe, sobretudo, o ministro da Justiça, Léo. Pelo amor de Deus. Não pode, mas ele vai ter que provar. Então, se ele provar, ele vai ter que provar. Se ele está fazendo essa acusação, eu espero que ele prove. Mas veja, tem um documento que diz: o ministro foi informado pela inteligência da Polícia Federal. Eu posso dizer que eu também fui, eu posso dizer que você foi, eu posso dizer que o Paulo Matias... Aí não foi notificado. Aí tem um segundo documento do ministro... Eu também posso redigir um documento, Antônio. Calma, tem um segundo documento datado. Não, se tem alguém na Câmara, se quiser vir aqui falar, pode falar. Do ministro para o governo do Distrito Federal, onde ele menciona o primeiro documento do relatório da inteligência da Polícia Federal, mas não reproduz a recomendação de segurança que a inteligência da Polícia Federal fez. Ele pede somente para bloquear a rodoviária e não a Praça dos Três Poderes. Ou seja, há provas de que o ministro sabia, por relatório da inteligência da Polícia Federal, da gravidade maior do que estava para acontecer e pediu providências aquém do que foi recomendado pela própria inteligência da Polícia Federal sob o seu comando. Ou seja, há indícios de que o ministro não teve a conduta que se espera. O Beraldo, você está muito bravo com o Léo, eu tô achando. Não estou bravo. Você está ficando vermelho aqui. Esse é o problema. Assim é que eu transpareço muito a irritação quando a gente vê alguém querendo defender o indefensável, Paulo. É impossível... Eu fico assim mesmo. Eu fico impossível defender a atitude do ministro Flávio Dino, que foi informado sim, nada fez, sobretudo porque, independente de qualquer coisa, vivíamos um momento de tensão no Brasil, a gente tinha ainda pessoas à frente dos quartéis. Obviamente, aquilo poderia acontecer. O governo tinha obrigação de reforçar a segurança. Sim. Porque proteger os prédios, símbolos dos três poderes, é uma obrigação e o ministro foi omisso. Essa CPI vai mostrar exatamente o grau da responsabilidade. Não, isso é um posse mijando no cachorro, é inversão de valores total. Desculpa, sem dizer que o Kim trouxe o documento aqui no programa. Exato. Com exclusividade. Eu comentei, inclusive, isso ontem aqui. Uhum. E cadê a relevância desse documento? É uma inversão de valores total. Cadê a história desse documento que ninguém mais levou pra frente? É uma inversão de valores imensa. O fato como do que pode bandidos bolsonaristas invadirem a sede do eu não estou falando de bandido. Eu não estou falando de bandido nem de bolsonarista. Eu estou falando da relevância do documento. Exato. E uma coisa não anula a outra. Se o ministro tem um problema vermelho, de omissão... Não fico vermelho, eu sou moreno. Isso não é isenta de responsabilidade os criminosos golpistas que tentaram invadir os prédios dos três poderes. As duas coisas podem conviver. A gente não precisa... escolher um lado de crime, né? Se tem uma omissão ou se tem uma invasão, todos os envolvidos precisam ser... Esse circo é absurdo. Investigados. Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que ainda tem que passar por essa situação constrangedora. Peraí, Curuma, só um minutinho. Por favor, Antônia. Gente, olha... E eu achava que Mano era esquerdista. Não, mas tá vendo só? Não, eu tô em choque com o Léo. Eu tô em choque. Vocês veem, eu não peço nem pra falar. Eu tô aqui, ó, paralisada, bestificada com tudo isso que eu tô vendo. Parece que vocês escreveram um roteiro e mandaram ele tirar onda com a cara da gente. Não é possível. Não é possível, faz parte, gente. Tô chocada com o Léo, chocada. Faz parte. Turma, daqui a pouquinho... Gente, o que foi? Deus. O que você falou, meu amor? Não, eu falei, pelo amor de Deus, socorro, Deus! Shampoo e fiquei aqui. São 10h